Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Daniela, eu sou a professora de Ciências do Jardim Goiás. A partir de agora, vocês do sexto ano e o pessoal do oitavo vão ter aula comigo e com a Desirê juntas. Então, assim, a aula de hoje é sobre a atmosfera. Eu vou explicar para vocês o conteúdo de atmosfera e eu espero que vocês gostem da explicação, tá bom? Continua acompanhando a gente, eu espero que seja tudo muito claro e que vocês gostem da aula. Para começar, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela para a gente começar a aula de hoje, tá? O assunto não se esgota, então a gente vai ter 2 momentos de aula sobre a atmosfera e eu espero que vocês entendam direitinho a matéria. Vem comigo? Então, vamos lá. Bom, esse estudo é referente ao capítulo 10 do nosso livro e vocês podem ler e acompanhar junto com o capítulo 10 esse conteúdo, tá? Bom, como é que a gente sabe que o ar existe? A gente sabe que ele existe, mas a gente não pode ver. No entanto, a gente consegue sentir a existência do ar. A gente pode provar. Como é que a gente pode provar a existência do ar? Através do vento, por exemplo, através da formação de bolhas dentro de um líquido. Tudo isso é possível demonstrar a existência do ar. Então, a gente não consegue ver, mas consegue demonstrar a sua existência. Mas o que é o ar? O ar, ele é uma mistura de gases. A maior proporção dos gases que estão no ar são o nitrogênio e o gás oxigênio. 78% dos gases que existem no ar são nitrogênio e 21% oxigênio. 1% apenas compõe os outros gases que existem na atmosfera, como o gás carbônico, como o argônio, os vapores de água. É como se a gente tentasse encher 100 garrafas. Dessas 100, 78 garrafas elas vão estar cheias de gás nitrogênio, 21 garrafas cheias de gás oxigênio e 1% de outros gases. Agora, é importante a gente falar que, mesmo em menor proporção, todos os gases presentes na atmosfera são extremamente importantes. Então, não existe um gás ser mais importante que outro. Todos os gases que são componentes na atmosfera, eles são muito importantes. E de diversas formas diferentes. Nós vamos ver isso agora. Olha só, vamos começar a falar do gás oxigênio, que é o mais fácil da gente perceber a importância dele. Ele é usado na respiração dos seres aeróbios. O que quer dizer isso? Aero vem de ar e bio vem de vida. Então, são os seres vivos que respiram oxigênio para poder produzir energia no corpo deles. Lembra que a gente falou que as células fazem respiração celular? Pois é, e a gente viu que o oxigênio ele é super importante para fazer a respiração celular. Esses seres utilizam o oxigênio na respiração, então eles são seres aeróbios, tá bom? Bom, ele é também produto da fotossíntese. Como assim? A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas produzem seu próprio alimento. A gente já viu que ela utiliza o gás carbônico e ela utiliza a água, transformando esse produto em energia, em glicose e oxigênio. Então, o oxigênio é produto da fotossíntese. Aqui, a gente vê nessa imagem o dióxido de carbono, que é o gás carbono, entrando, e a água que está vindo do solo, na presença da luz solar, ela produz gás oxigênio e glicose. Além disso, o oxigênio ele participa da combustão. O que é isso? A combustão é uma reação de queima, na qual eu sempre vou ter 3 componentes. Olha lá, quando a vela está acesa, isso é uma reação de combustão.
Então, a combustão, para ela acontecer, para essa reação acontecer, ela vai precisar sempre de combustível, comburente e uma fonte de calor. O combustível pode ser gases, líquidos ou sólidos, como, por exemplo, o gás de cozinha, líquidos como a gasolina, como o álcool, e sólidos como a madeira, como a vela da cera. O comburente é sempre o gás oxigênio. Então, todas as vezes que o oxigênio participar da reação, ele é sempre um comburente. E a fonte de calor seria, por exemplo, uma faísca. O motor do carro do seu pai funciona, não funciona? Quando ele gira a chave, esse é um motor a combustão. O que acontece? Solta uma faísca dentro do motor do carro, essa faísca vai fazer com que o combustível, gasolina, o óleo diesel, o álcool, ele se queime na presença do gás oxigênio. Vocês já notaram que na frente do carro tem umas gradezinhas? Aquilo ali permite a entrada de ar dentro do motor. Se a gente fosse, Daniela, para a Lua, a gente ia conseguir ligar o carro? Não, não ia. Por quê? Porque a Lua não tem o gás comburente. Quando a gente retira um desses componentes da reação, ela deixa de existir. Por exemplo, na imagem que eu acabei de mostrar aqui para vocês, ó, uma pessoa, um bombeiro, né, apagando o fogo com um extintor de incêndio. Esses extintores, existem vários tipos, mas o mais comum é um extintor de gás carbônico. O que ele vai fazer? Quando o bombeiro acionar o extintor, ele vai jogar um jato de gás carbônico em cima da chama, isolando o combustível do comburente. Então, como se fosse uma camada, uma capa de gás carbônico, isolando o oxigênio do ar do combustível. Isso vai fazer com que o fogo se extingua. Acabei de explicar como é que o extintor de incêndio funciona. Tudo bem até aqui? Então, a gente pode continuar. O gás nitrogênio. O gás nitrogênio, ele é um componente em maior quantidade do ar. Mas veja bem, esse componente, ele é muito importante para o nosso corpo, porque ele compõe as proteínas, que são substâncias presentes no nosso corpo e que contêm a maior parte do nosso corpo. Se a gente fosse tirar a água, que é o componente que a gente tem em maior quantidade, o que sobraria seriam várias moléculas, mas o que teria mais quantidade seriam as proteínas. Acontece que tem um problema. A gente não consegue utilizar o nitrogênio do ar diretamente. Não tem como o seu corpo buscar o nitrogênio do ar e utilizar ele para fazer proteínas. Nesse caso, alguns seres vivos só conseguem aproveitar eles do ar, como, por exemplo, as bactérias fixadoras de nitrogênio. Essas bolinhas aqui, ó, são bactérias fixadoras de nitrogênio presentes na raiz das leguminosas, que são plantas que produzem legumes. A gente costuma chamar todas as plantas de legume, mas não são. O legume é um fruto na forma de uma vagem. Então, por exemplo, o feijão, os diversos tipos de feijão, grão de bico, ervilha, a soja, elas são leguminosas. Na raiz dessas plantas existem esses nódulos aqui que são bactérias. O que essa bactéria faz? Ela transforma o nitrogênio do ar em sais para o solo, a planta absorve esses sais e produz proteína. Todo animal que comer aquela planta, ele vai adquirir proteína através da alimentação. Então, embora a gente não consiga aproveitar o nitrogênio diretamente do ar, ele é muito importante para a gente. Tudo certo? Então, vamos continuar. O gás carbônico. O gás carbônico, ele está em baixíssima quantidade do ar. Bem pouquinho mesmo. Menos de 1%. Porque aquele 1% que sobrou do ar, lembrando que 78% era de gás nitrogênio, 21% de oxigênio e sobrou só 1%. Esse 1% ele é dividido em gases nobres, gás carbônico, ozônio e outros gases. Nesse caso, ele está em baixíssima quantidade, mas ele é muito importante para a gente. Como? Ele é indispensável para a fotossíntese. A gente já viu que a planta, para fazer fotossíntese, ela precisa do gás carbônico. Então, tá aqui, ó,
o dióxido de carbono e a água, na presença de luz solar, produz o oxigênio e a glicose. Além disso, de onde provém esse gás carbônico? Esse gás carbônico, ele pode vir da respiração dos seres aeróbios. Os seres aeróbios, eles liberam o gás carbônico na respiração. A gente já viu que a respiração celular faz isso. E ele também vem dos processos de combustão. Sejam combustões provocadas pelo ser humano, como, por exemplo, uma queimada numa mata, sejam combustões espontâneas, como, por exemplo, a erupção de um vulcão. Então, mesmo que a partir de hoje a gente zerasse fábricas, carros, a gente deixasse de utilizar todos esses componentes, não é possível zerar o gás carbônico que existe na atmosfera, porque ele seria produzido por processos naturais, como a erupção de um vulcão. Olha lá. Além disso, as bebidas gaseificadas. Você gosta de refrigerante? Você já tomou uma água gaseificada? Ou um refrigerante? Essas bolinhas que tem no refrigerante, isso aqui é gás carbônico. O seu corpo aproveita esse gás carbônico? Não, o seu corpo não aproveita esse gás carbônico. No entanto, ele entra dentro do nosso corpo. E como é que a gente elimina esse gás carbônico? Através da respiração ou de uma forma um pouquinho menos educada, que seria o arroto. Não façam isso, porque isso é muito feio. Além disso, o gás carbônico, ele é super, super importante para a vida na Terra. Como assim? Ele promove o chamado efeito estufa. O que é o efeito estufa? Para a gente entender o efeito estufa, a gente precisa primeiro entender o que é uma estufa. Olha só, a estufa é um lugar com o objetivo de acumular e conter o calor lá no seu interior. Assim, ela vai manter dentro mais quente do que do lado de fora. Quem já comeu um salgado na cantina, que seja, já deve ter observado que isso aqui mantém o salgado quente. Então, isso é uma estufa. Existem estufas de jardim, que são essas casinhas aqui, ó, feitas de vidro. Elas vão permitir com que o calor entre, mas ele não saia de dentro dessa casa. Então, isso aqui também é uma estufa. A Terra tem um efeito muito parecido com esse, chamado efeito estufa. Olha o que vai acontecer aqui, ó. No efeito estufa, os raios solares, eles entram na atmosfera terrestre, batem na Terra, parte deles vai ser mandada de volta para o ar, de volta para o espaço, e parte dele vai bater nos gases que compõem a atmosfera e voltar para a superfície da Terra. Bater nos gases que compõem a atmosfera e voltar para a superfície da Terra. Esses gases são chamados gases estufa. Isso é muito importante. Por quê? Mais para frente, nós vamos estudar como é que os planetas se compõem, os planetas que compõem o sistema solar. Nós vamos ver que alguns planetas, embora eles estejam muito próximos do Sol, eles não têm uma atmosfera capaz de reter calor. Então, o calor entra, mas ele sai. Qual é o problema disso? O problema é que durante o dia fica muito quente e durante a noite fica muito frio. Então, a variação de temperatura é muito grande. Nesse caso, impossibilitaria a vida. A atmosfera terrestre, graças ao efeito estufa, ela permite a existência da vida, porque ela mantém a temperatura média da Terra a 15 graus. O que quer dizer isso? Se eu pegar as regiões mais quentes da Terra e as mais frias e somar, eu vou dar ali uma temperatura de mais ou menos 15 graus, variando um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos. Isso é importante, porque mantém sem grandes variações de temperatura ao longo do dia e da noite, o que impediria a vida. Graças a isso, o planeta se mantém com seres vivos. Se a gente não tivesse o efeito estufa, durante o dia seria muito quente e durante a noite muito frio, o que prejudicaria a existência da vida na Terra. Nesse caso, o que acontece é que muita gente confunde efeito estufa com efeito estufa com... Ai, gente, fugiu a palavra. Aquecimento global. O aquecimento global, ele é provocado por um
aumento no efeito estufa. Como assim? O gás carbônico, ele funciona como se fosse um lençol aqui na atmosfera. Vamos pensar assim, ele funciona como um lençol. Se esse lençol for fino, o raio solar vai bater aqui na atmosfera, na superfície da Terra e consegue atravessar o lençol. Numa noite de calor lá, você se cobriu com um lençol. Você, com o ventilador ligado, você conseguia sentir o ventinho, estava agradável. Agora, se ao invés de um lençol eu coloco um cobertor mais grosso, aí já tem um problema. Porque o ar não vai, no caso lá do seu quarto, tá? O ar frio não vai entrar e nem vai sair lá dentro do cobertor, vai começar a ficar quente. Se você aumentar a espessura do cobertor, vai aumentar ainda mais esse problema. Então, o grande problema aqui nem é a questão do efeito estufa, porque o efeito estufa a gente já viu que é bom. O problema é quando a gente aumenta esses gases de efeito estufa, deixando eles cada vez mais grossos. Aí nós temos um problema muito sério. Por quê? Porque os raios solares, eles vão entrar, bater aqui na superfície terrestre, mas eles não conseguem sair. E aí, a quantidade de gás que teria de sair aqui, ela fica acumulada aqui na atmosfera, aumentando a temperatura da Terra. Os cientistas estimam que daqui a mais ou menos, se a gente continuar emitindo gás carbônico do jeito que a gente emite, daqui a mais ou menos nos anos de 2050, a gente vai ter aumentado mais ou menos de 1 a 2 graus Celsius a temperatura da Terra. Aí você vai pensar, mas 1 ou 2 graus Celsius não é nada. Na verdade, é muita coisa. Porque se a gente for pensar que existem regiões congeladas na Terra e que se essas regiões congeladas eu aumentar a temperatura delas, elas podem descongelar, prejudicando a existência da vida nesses lugares, nós temos um problema muito sério. Então, este é o grande problema do aquecimento global, é que ele aumenta a temperatura média da Terra, o que descongelaria as regiões polares. Descongelando as regiões polares, a gente tem um aumento do nível do mar. Eu nem vou entrar na questão da gente destruir o habitat de animais polares, como ursos, como focas, como leões marinhos. Então, os pinguins, eu estou falando só do aumento do nível do mar. Esse aumento do nível do mar vai provocar ainda mais o quê? Um outro problema. As cidades litorâneas, elas vão ser inundadas de água. Então, de forma nenhuma, o aquecimento global, ele pode ser bom. E ele não é invenção de cientista. Ele, de fato, acontece. E aí você pode ainda me perguntar, mas e se a gente parar, a partir de hoje, de emitir gases estufa, como o gás carbônico, como o metano? Vamos parar de emitir gases estufa, porque qual é o problema? A gente emite gás estufa, aumentando a quantidade de gás carbônico e retira planta. Retirando planta, quem colhia o gás carbônico da atmosfera, eu estou tirando. Aí nós temos a situação. Menos planta, mais gás carbônico. Evidentemente que nessa conta o gás carbônico vai sobrar. Aí você vai me perguntar, então eu posso parar a partir de hoje? Os seres humanos vão parar de emitir gás carbônico, vamos fazer só transportes elétricos, vamos fazer fábricas que não emitam gás carbônico? Vai resolver? Não. Primeiro porque a gente já viu que existem fenômenos naturais que emitem gás carbônico. E o segundo, esses gases que já foram emitidos na atmosfera, não tem como eles serem recolhidos de novo. Mesmo que a gente plante novas árvores, não tem como eles serem recolhidos de novo. Então, a gente teria que conviver com o que existe a partir daqui. Tudo bem até aqui, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Vou parar de compartilhar a minha tela. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, aprendido um pouquinho sobre os gases que compõem a atmosfera. Essa aula, ela na verdade não está no capítulo 10 de vocês, ela está no texto extra que a gente está disponibilizando para vocês lá no portal da Moderna, tá bom? Então, a gente espera que vocês tenham gostado e até a próxima.